Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto secretariado, em que a gente faz um projeto de acessibilidade ao pessoal que quer estudar e não tem uma condição de pagar por valores muito altos. Aqui a gente quer democratizar o estudo à diplomacia. O nome do curso aqui é Destravando a Escrita, é um curso básico para quem ainda tem muita dificuldade para escrever. Um dos meus maiores dilemas com os meus alunos é como que começa a escrever, quais são os elementos principais para eu começar uma boa escrita. E isso eles me trazem sempre e eu resolvi criar esse curso como forma de tentar ajudar todos vocês que têm dificuldade para criar uma primeira sentença, têm dificuldade para criar uma primeira oração, enfim, seja qual for o elemento que for. Então aqui a ideia é realmente começar num passo a passo, curtinho, pequenininho, em que aos poucos vocês vão conseguindo montar frases, montar sentenças, e aí quando vocês verem, vocês estão montando parágrafos e estão montando um texto inteiro. A ideia principal aqui é a gente ir do básico até o mais avançado momento em que vocês vão poder escrever um texto como um todo. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é como montar uma sentença. Quais são os passos mais importantes nessa montagem dessas sentenças? Quais são os elementos dessas sentenças? Quais são os tipos de sentenças? Eu posso montar qualquer tipo de sentença desde que eu saiba a estrutura? Ou não? Eu tenho algumas sentenças que eu não posso montar. Eu preciso entender também o excerto da prova, ou seja, quais são as perguntas que a prova realmente está me perguntando? Qual é a pedra fundamental da pergunta, né? Eu tenho visto muitas correções em que você dá um tópico e a pessoa responde outro, porque ela não entendeu o excerto, não entendeu a pergunta. Criar uma tese, ou seja, sobre o que eu vou te convencer, sobre o que eu vou, o que eu vou mostrar para você e eu vou convencer você sobre. E planejar a estrutura do texto, ou seja, como que eu vou começar? Por onde eu começo? Introdução, mas o que vai ter nessa introdução? Quais são os argumentos que eu vou aplicar? Então, a gente precisa saber montar parágrafos, né? Eu falo do meu argumento já, ou deixo para depois, ou explico primeiro, ou... Enfim, aqui é que vão os exemplos, é aqui que vai toda a estrutura argumentativa. Introdução e conclusão. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês e corroborar tudo que eu já disse, tudo que eu já apresentei para vocês, ou seja, a minha tese, eu vou apresentar para vocês na introdução, a minha conclusão ela só existe se eu tiver uma boa introdução, se eu não tiver uma boa introdução, não tenho como ter uma boa conclusão. Então, uma coisa depende da outra. Criar argumentos, como que eu te convenço? Como é que eu faço para mostrar para você que eu estou certa? Erros mais comuns, quais são os erros que todo mundo comete? Que tiram muitos pontos. Vamos evitar isso aí, né? E aprender a evitar repetições. Não vamos dizer sempre a mesma coisa, certo? Vamos parafrasear, né? Vamos aprender a dizer a mesma coisa com outras palavras. Então, para isso a gente precisa entender morfologia e entender sintaxe, é essencial. E aqui eu já presumo que você conhece gramática muito bem. Aqui eu já presumo que você entenda o que é um tempo verbal, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Aqui eu entendo que você tem uma base gramatical para a gente poder trabalhar. Mas essa gramática, como que ela se aplica dentro de uma sentença? Como é que eu vou usar a gramática em meu benefício? Então eu preciso saber também planejar sobre o que eu vou escrever. E se eu vou escrever isso, onde que vai ficar cada tópico desses meus pontos de vista dentro do texto? Ele está bem ligado? Está bem coeso? Tem coerência nesse texto? Então, para isso eu preciso planejar. E aí treino. A gente vai treinar bastante aqui nesse curso. No começo do curso, a gente vai começar com os elementos básicos. Porque a ideia é que o curso não seja só para as pessoas que estão lá em cima e saibam escrever minimamente, mas para quem também tem uma dificuldade de começar a escrever. Então a gente precisa pôr a mão na massa, né? Então aqui, além de vocês terem as correções individuais, né, e as aulas serem ao vivo, interativas, a gente vai ter tempo para aprender a desenvolver frases mais concisas e muito bem estruturadas. A gente vai poder colocar isso não tanto na teoria quanto na prática.
né? Então, e a gente se ajuda, né? A gente se ajuda aqui, professor, colega, aqui todo mundo se ajuda, é uma família bem grande. Eu não posso deixar de falar que para você ser um bom escritor, você tem que ser um excelente leitor. Para você se tornar um excelente leitor, você tem que ler muito. Então, a prática do extensive reading, ou seja, ler sempre, ler de tudo e ler bastante, tem que ser uma prática constante. Diferentemente de um curso de economia, que você pode passar uns 2 dias sem estudar, e aí volta lá, dá uma lida no conteúdo, faz uma revisão e volta para o conteúdo que você estava, o idioma não é assim. O idioma precisa de retomadas frequentes. Ele tem que ser algo que você usa no seu dia a dia. Então, você precisa ler todos os dias. Então, eu separei alguns links aqui, né? The Economist, já caiu vários textos do Economist na prova. O The Guardian, que tem uma escrita muito boa. O The New Yorker é excelente, fabuloso a escrita da New Yorker. E o Aeon, que é uma página que não é comum cair no CACD, porém tem uma linguagem igual ao do concurso. É o mesmo nível vocabulário, é o mesmo nível semântico e assim vai. A gente vai usar algumas gramáticas para trabalhar, principalmente essa daqui, a English Grammar in Use. Então, problemas deficitários de gramática a gente vai sanar com exercícios, não aqui na aula, tá? Mas se vocês quiserem aprofundar, podem usar o Macmillan, o English Syntax da Cambridge, só tem um problema, ele é todo em inglês, não tem o que fazer. E o Longman Advanced Learners, que aí é mais para quem é avançado mesmo, tá? Não é para quem está começando na gramática. E a gente vai usar não só esses 3 dicionários aqui. Eu pus eles porque são os mais acessíveis. O Longman Dictionary of Contemporary English, que tem um aplicativo para você baixar no seu celular. O Oxford Collocations, o Dictionary Oxford Escolar, e daí na internet tem o Oxford Learners for English Studies. E tem o Merriam-Webster também, que é um dicionário maravilhoso. Então, nada melhor para explicar o curso do que começando o curso, né? Então, a aula de hoje é como montar uma sentença. E como montar uma sentença é pensar por onde eu começo. Qual que é o primeiro passo para eu fazer uma sentença? Eu tenho que pensar primeiro quais são os pequenos pontos das sentenças. Quais são os pequenos elementos das sentenças? Então, eu preciso começar morfologia. Morfologia, então, eu tenho 4 elementos essenciais, que são os substantivos, os adjetivos, os verbos, os advérbios, e aí junto com isso eu tenho preposições, pronomes e determinantes. Nouns. O que são nouns? Nouns são as referências dentro da frase. É a referência principal dentro da frase. São os nomes, são as pessoas, são os lugares, enfim, são as várias referências, é sobre aquilo que eu falo, é sobre aquilo que eu orbito, né, na sentença. Adjectives. Os adjectives são informações que eu trago sobre as nouns. Qualidade, quantidade, característica, cor, cheiro, enfim, esses são qualificadores, modificadores dos nouns. Verbs são ações ou estados em que eu mostro que está o substantivo. Ou seja, o que substantivo, o que o noun está fazendo? O que o noun é? Então, o verbo é ação e estado. Adverbs modificam advérbios. Verbos modificam adjetivos e advérbios. Ou seja, eles trazem as circunstâncias em que algo acontece, né? Qual é o tempo? Qual é o lugar? O modo que isso aconteceu? Qual a circunstância que isso aconteceu? E para eu poder juntar todos esses elementinhos, eu preciso de algumas coisinhas. Por exemplo, preposições são ligações. São palavrinhas que eu uso para unir alguns elementos morfológicos. Então, ele faz a união dessas palavras faz essa união entre palavras dentro da sentença. Os pronomes, eles podem funcionar como substitutos ou modificadores. Mas do que? Do substantivo. Ou seja, eles fazem o papel do substantivo, eles trazem informações sobre o substantivo, mas eles acabam se tornando referências.
Se eles substituem, eles são referências. Se eles modificam, eles trazem mais informações. Ou seja, o pronome pode ser um substantivo ou ele pode ser um adjetivo, né? Mas ele vai estar ali fazendo um papel de referência ou de modificador. E aí o pronome pode, se ele for um modificador, ele pode aparecer antes do substantivo, que a gente chama de pré-modifier, ou ele pode aparecer depois do substantivo, a gente chama de post-modifier. Isso vai depender muito de qual pronome eu estou usando. E os determiners, que são pequenas palavras que indicam que tipo de referência um substantivo é, que vem junto com o substantivo. Artigos, pronomes demonstrativos, enfim, são determinantes. E aí entra o principal. Quais são os elementos de uma sentença? Eu tenho praticamente 4 elementos dentro de uma sentença. Eu vou ter o sujeito, eu vou ter o verbo, o predicado e um adjunto. O que são os sujeitos? O sujeito é quem realiza a ação do verbo. Então, o termo principal será sempre ou um substantivo ou um pronome, para simplificar. O maior detalhe é que não existe sujeito oculto no inglês. Não existe sujeito oculto no inglês. Tá? E junto com esse substantivo eu posso ter artigos e ou seja, posso ter um ou outro, ou posso ter os dois juntos. Posso ter um artigo ou posso ter um adjetivo, que vão estar ligados a esse substantivo. E quando eu tenho essa ligação, tenho várias palavras, né? Eu chamo de noun phrases. A gente já vai chegar lá. Verb, ou seja, é a ação ou estado, pode ser no presente, passado ou no futuro. Tá? Existem os verbos que a gente chama de action verbs e existem o que a gente chama de linking verbs, certo? Se for um linking verb, ele vai ligar o quê? Ele vai ligar o sujeito a um adjetivo. Esse adjetivo a gente conhece como o quê? Predicative. Não, predicative, desculpa. Predicative, que qualifica o sujeito. O predicado, ou seja, tudo aquilo que complementa a informação do verbo, pode ser um objeto ou pode ser um predicative, né? Ou seja, ele completa a informação do verbo. Tem verbo que não precisa dessa complementação. E aí essa complementação pode ser um objeto direto, a direct object, a indirect object ou a prepositional object, ou seja, é um objeto preposicionado. Existem diferenças disso no inglês. E eu posso ter um adjunto, ou seja, um advérbio ou uma conjunção, que trazem o quê? As circunstâncias em que a sentença ocorre, que a situação ocorre. Fala do tempo, do lugar, do modo, né? Funcionam como conjunções, ligando sentenças, ligando parágrafos, enfim. Tudo vai depender de como está na sentença. Então, na verdade, a sentença é uma junção de pequenas coisas, que são junção de coisas menores, que vai formando essa coisa gigantesca. Então, a gente começa entendendo que a sentença é um grupo de palavras, a group of words that usually contains a subject and a verb and express a complete idea. Essa é a definição do Longman. Ou seja, ele tem uma ideia completa, eu não preciso de nenhuma outra informação. A sentença me dá essa informação completa, ela tem a ideia toda estruturada ali dentro. Só que dentro dessa estrutura da ideia, eu posso ter pequenas ideias orbitando dentro da ideia. Ou seja, são as clauses, que a gente chama de orações. A group of words consisting of a subject and a finite form of a verb, but which is usually only part of a sentence. Esse finite verb aqui, não fiquem com medo, que na verdade só quer dizer que é verbo conjugado. Ou seja, a oração é aquela parte da sentença que eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, e ela pode ter uma ideia completa ou pode não ter uma ideia completa, e ela compõe parte da sentença, porque a sentença começa onde tem a letra maiúscula e no ponto final. A clause vai estar dentro disso, mas ela sozinha não tem o ponto final. Ela pode começar a oração, mas ela não termina. Outra clause vai terminar a oração. Ou ela pode ser uma clause, uma simple clause, né? Uma oração simples. Então, tudo vai depender de como eu estruturo. Mas essa clause vai ser formada por pequenas phrases,
O que são phrases? A phrase is a small group of words that forms a meaningful unit within a clause. Ou seja, são pequenos grupos de palavras que formam pequenos detalhes da oração. Então, como é que vai sempre formar? Eu vou ter as phrases, que vão formar as clauses, que vão formar as sentenças. Essa é a estrutura. Se eu entender cada phrase, eu entendo que eu consigo com as phrases montar as clauses e com as clauses eu consigo montar as sentences. Mas que tipo de phrases eu tenho, né? Então eu tenho 5 tipos de phrases, 5. Primeiras são as noun phrases, ou seja, é uma parte da oração, as phrases são parte de orações em que eu não tenho verbo. Essa noun phrase eu não tenho verbo. Eu tenho o quê? Um substantivo. Ele pode estar sozinho, pode ser sozinho, substantivo alone, ou só o pronome, ou ele pode ser um grupo de palavras que se referem ao substantivo. Então vamos olhar o exemplo aqui, ó. The Pacific Ocean is cold. Pacific Ocean. Esse ocean aqui é o referente, é o substantivo. Mas eu tenho essas duas palavras aqui que orbitam junto com ela. Se eu tirar esse ocean, acabou. O resto perdeu sentido. Eu posso sumir com o the Pacific, que não tem mais sentido nenhum. Então, a oração aqui, a noun phrase é the Pacific Ocean. Ela pode ser sujeito, mas ela também pode ser objeto. English is very important. Qual que é o substantivo referencial aqui? Important. Mas o very modifica, né? Modifica esse important. Então eu tenho noun phrases aqui. Verb phrase é tudo aquilo que se fala do sujeito da frase. É uma ação ou a ligação, ou seja, é o verbo. Mas ele pode ser sozinho ou ele pode ter outros verbinhos com ele. Aí a gente chama de verb phrase. Por exemplo, verbos, o modal verb com o principal verb. Ou auxiliar verb com o principal verb. Ou auxiliar verb com o principal verb e um ing. Então, tudo isso aí vai compor a noun phrase. Por exemplo, aqui, we have been studying since 6 a.m. Esse have been studying, tudo isso aqui é a minha verb phrase. E é com base nessa verb phrase aqui que eu vou dizer o que o sujeito está fazendo. E eu tenho que prestar atenção nisso para poder não errar a conjugação. Você pode dizer para mim assim, verbo no inglês não se conjuga. Não se conjuga igual eu conjugo no português. Mas conjuga sim. Dependendo da pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, eu vou ter que conjugar sim. Né? Se a gente for voltar lá no simple present, terceira pessoa do singular, o verbo tem que ser mudado. Então se conjuga sim. Não é igual ao português, mas se conjuga. E aí, além dessas noun phrases e verb phrases, eu vou ter adjective phrases, ou seja, os adjetivos também podem ter palavras que o estão modificando. E aí, esse conjunto de palavras que orbitam em volta do adjetivo são as adjective phrases. Vejam aqui esse exemplo aqui. It was a very big meal. Então, a noun phrase é a very big meal. Tudo isso aqui é a noun phrase. Porém, o very modifica o big. E por ele modificar o big é uma adjective phrase. Mas o very modificando o big, todo esse conjuntinho aqui acaba virando uma adjective phrase. E aí, junto com isso, eu tenho os adverb phrases, que consiste de uma ou mais palavras que funcionam como advérbio, ou seja, modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vejam, por exemplo, aqui que eu tenho um advérbio modificando outro advérbio. Lauren cooked very carefully. Esse very carefully, o very modify carefully, and carefully modify cooked. It's a way of cooking. Tá? Então, isso aqui vai compondo a sentença, a oração. E aí eu tenho as prepositional phrases, ou seja, um grupo de palavras constituído por uma preposição, o seu objeto e as outras palavras que o modificam. Né? Então, na maioria das vezes, ele modifica um verbo ou um substantivo. Então, the book is on the table. Isso aqui, on the table, é uma prepositional phrase.
Qual que é o maior problema das prepositional? Prepositional podem causar ambiguidade. Se eu não souber usar a preposição correta, eu posso entender a frase de outra forma. Então, tem uma frase bem famosa do Groucho Marx, que ele fala: One morning, I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas, I'll never know. Então, ele fala então que na verdade ele atirou no elefante dentro do pijama dele. Ele só não sabe como que o elefante foi caber dentro do pijama. Como é que ele foi entrar dentro do pijama, né? Então, onde que aconteceu o problema? Aqui. Ele queria dizer que ele estava vestido de pijama e atirou no elefante. Mas porque ele errou a preposição ou foi de propósito, esse in causa toda essa ambiguidade. Então, eu preciso saber que a preposição, ela liga, mas ela dá sentido a essa ligação, né? Ela pode ser uma ligação que é uma ligação adverbial, ou seja, ela dá a circunstância em que aquilo ali está acontecendo, por exemplo, circunstância de lugar, circunstância de tempo, circunstância de forma. Mas ela também pode ser um adjetivo, ela pode adjetivar aquele substantivo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, saber usar as preposições. Ah, professora, como é que eu vou saber? Isso aí é estudo, escrita, porque não tem uma regra. Alguns lugares vai ter regra, outros lugares não vão ter. Tá? Tipos de sujeito. Quais são os sujeitos que eu posso ter? Nouns, noun phrases, pronouns, gerunds, gerund phrases, infinitives, infinitive phrases, noun clauses e dummy pronouns. Vamos dar uma olhada em cada um? Nouns, substantivo puro e simples, né? Computers can process numbers very quickly. Só substantivo. Não tem mais nada. Só substantivo. Noun phrases, ou seja, o substantivo que tem outras pequenas informações com ele. That smart boy wants a motorcycle. Vejam que aqui o verbo eu vou conjugá-lo conforme o substantivo, mas eu preciso identificar que tudo isso aqui é meu sujeito. Tudo isso aqui. Eu não posso ignorar todo o resto e só olhar para o boy, né? Porque eu tenho toda uma classificação aqui. Pronouns, eu posso ter substantivos, sujeitos, em que o sujeito pode ser o he, she, it, o I, am, ou seja, pronomes subjetivos, mas indefinite pronouns também podem ser sujeitos. Então, someone ate this cake. Então, pronomes interrogativos podem ser sujeito, tá? Então, eu tenho que tomar eu tenho que entender que eu não estou presa a um substantivo. Eu tenho que ter um sujeito. Que tipo de sujeito? Pode ser um substantivo, uma noun phrase, um pronoun. Mas quais pronouns eu tenho? Tenho pronomes demonstrativos que também podem ser sujeitos. Gerúndio. O que é o gerúndio? É uma forma que eu tenho de nominalizar o verbo, ou seja, eu transformo o verbo num substantivo. E no inglês, o gerúndio é o verbo com ing. Isso causa muitos transtornos. Muita gente confunde o gerúndio com os contínuos. E eu tenho que entender quando o verbo está agindo ali como um substantivo e não como um verbo, né? Não está mostrando uma ação nem nada. Então, eu tenho que tomar esse pequeno cuidado. Então, aqui, por exemplo, swimming is great. Aqui é gerund. Gerund. E aí, por causa do ing, eu transformei o verbo em gerund. E aí ele pode ser sujeito. Mas ele pode ser sozinho ou ele pode estar atrelado a outras palavras. Por exemplo, aqui, né? Traveling the world. Veja que o the world modifica traveling. Se eu tirar a palavra traveling, o the world é desnecessário. Ele some junto. So, traveling the world has been my lifelong dream. Vejam que eu preciso entender qual é o sujeito todo para eu poder entender como eu vou montar a conjugação da frase. Olha aqui, ó. Traveling the world has been. Não é have been. Tá? The is human. Oh, desculpa.
To err is human. To forgive is divine. Ou seja, infinitivos podem ser sujeito. É outra maneira que eu tenho de nominalizar o verbo. E eu posso ter o infinitivo puro e simples, ou eu posso ter ele atrelado a alguma outra palavra. Por exemplo, to fall in love can be both wonderful and tragic. Toda essa sentença aqui, ó, toda essa phrase aqui, ó, é o sujeito. Eu tenho que saber identificar isso. Além de tudo, eu posso ter noun clauses, ou seja, orações ou subordinadas substantivas. Caramba, professora, tem isso no inglês? Tem, a gente vai ver. Então vejam aqui, ó, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e tenho um complemento. E aí esse verbo aqui concorda com toda essa sentença aqui. Lembra que eu falei que pronome interrogativo, pronomes interrogativos podem ser sujeito? Olha aqui, ó, whoever knows. Whoever é sujeito de knows. Mas vejam que whoever knows the truth é o sujeito da frase should come forward. Então, todo sujeito de should come forward é whoever knows the truth. E eu tenho um sujeito e tenho um verbo aqui. Então, eu tenho uma oração que é sujeita da outra oração. Então, uma noun clause pode ser sujeito. E dummy pronouns, ou seja, eu não tenho pronome oculto e eu também não tenho pronome indefinido. Aliás, eu tenho pronome indefinido, mas eu tenho que colocar alguma coisa ali que mostre um sujeito. Eu não posso ficar sem sujeito. Eu tenho que ter um sujeito. Se ele for indefinido, ainda assim eu tenho que ter um sujeito indefinido ali. Mas eu tenho que ter um sujeito. Então, por exemplo, aqui, there is nothing we can do for him now. O there não é lugar, mas ele é o sujeito da sentença. Tudo bem? E os verbos, assim como o sujeito tem os seus podes, o verbo também tem os seus podes. Vamos lá, o verbo tem que ter tempo verbal. Está no presente, está no passado, está no futuro, é progressivo. Ele pode ser transitive or intransitive. Transitive pede objeto. Intransitive não pede objeto. Aí eu posso complementar com um adjunto. Ele tem que ter, se ele for transitive, ele precisa ter um object or a predicative. Object direct, direct object, indirect object, prepositional object, and predicative. This predicative will have one adjective, two adjectives, enfim. E colligations. Veja que eu estou falando colligations, não collocations. Colligations são as coligações, exatamente isso. Ou seja, quem que liga? As preposições. Então, qual a preposição que o verbo pede? Pede preposição, de fato? Então, o verbo, sendo intransitivo, intransitive, eu complemento ele com um adjunct. De tempo, de modo. Sendo ele transitive, eu preciso de um direct object ou um indirect object. E aí vem a grande diferença do português. O direct object é sempre a coisa. E o indirect object vai ser sempre a pessoa. Então, independente de ter preposição ou não, o direct object é a coisa. E o indirect object é a pessoa. E aí tem uma forma que eu posso compor isso na sentença, né? Eu tenho duas maneiras de compor isso na sentença. Eu posso fazer sujeito, verbo, objeto indireto e depois objeto direto. Ou eu posso fazer sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto. E aí a fórmula com que eu faço isso é que vai determinar alguns usos de preposição ou não. Vamos usar a primeira fórmula. Sujeito, verbo, objeto indireto e objeto direto. Vamos falar da primeira, tá bom? Então, se eu quiser falar nessa ordem, eu vou fazer sujeito, Peter, o verbo gave, no caso aqui passado do verbo to give, né? Então, Peter gave. Objeto indireto é a pessoa. My sister, objeto indireto é a coisa. A book. Então, Peter gave. Gave what? A book. To whom? To my sister. Mas eu vou dizer Peter gave my sister a book. E eu eliminei a preposição da jogada. Vamos ver de novo, outro exemplo. Sujeito. They, as pessoas, né? Podem ser uma turma inteira. Veja que tem professor aqui, então a gente está substituindo aqui o nome de cada aluno. They bought, passado do verbo to buy. Eu tenho um simple past aqui. They bought the teacher a present. Sujeito,
verbo no simple past, object, indirect object and direct object. Mas se eu inverter isso, aí eu tenho que usar a formulinha com preposição. Então vamos lá. Peter gave a book to my sister. Então, Peter gave a book to my sister. Sujeito, verbo to give in the simple past, object, direct object, a book, indirect object to my sister. Vamos de novo? Sujeito, they, verbo, bought, direct object, a present, indirect object for my sister. Então, o único detalhe vai ser que eu vou ter que pôr a preposição. Professora, qual preposição eu vou pôr? O to ou for? Qual das duas? Infelizmente, não tem uma regra. Infelizmente, não tem... se o verbo começar com a letra G e terminar com a letra F, você coloca o to. Ou, se o verbo for 3 sílabas e terminado com T, coloca for. Não tem. É o verbo que pede. E aí é decoreba, tá? Então, você vai ter que saber que, por exemplo, o verbo to give pede a preposição to. E o verbo to buy pede a preposição for. Isso aí é decoreba, não tem o que fazer. Então, vamos dar uma olhadinha nas estruturas da sentença. Vamos lá. Frases afirmativas. Eu vou ter o sujeito, o verbo e um predicado. She loves cats. Vejam que, independente de alguém me dizer que verbo no inglês não conjuga, olha aqui, eu tenho um S, porque aqui é she. Se fosse I, é I love. Eu conjugo o verbo sim. Então, veja que eu começo com um sujeito, no caso aqui é um pronome, mas poderia ser um substantivo, por exemplo, Amélia. Eu vou ter um verbo que vai estar conjugado por causa do sujeito, loves, e aí eu vou ter uma informação sobre essa pessoa, loves cats, que é um predicado. Professora, por que predicado? Predicado, na verdade, é só porque complementa o verbo, né? Não é nada demais. Vamos dar mais uma complicadinha. She loves black cats. She, sujeito, loves, o verbo, ou seja, o verbo conjugado conforme o sujeito. Loves cats, mas não é qualquer cats, são black cats. Então, agora eu tenho dentro do predicado um substantivo com um modificador, que é um adjetivo. Um pré-modificador, porque vem antes, né? Então, black cats não é qualquer gato que ela gosta de black cats. Se eu negar, vou ter que ter um sujeito, e aí eu vou ter que ter um verbo auxiliar, que faz essa negação. Eu vou ter que ter o verbo principal, e aí eu tenho o predicado. Então, se a gente entender, por exemplo, o tempo verbal, a forma como eu monto o tempo verbal, se eu entender que no simple past o meu verbo auxiliar vai ser o did, mas só vai aparecer nas frases negativas e interrogativas. Se eu entender que no present continuous eu sempre vou ter um verbo auxiliar, se eu entender que no present perfect eu sempre vou ter um verbo auxiliar compondo a frase, e se eu entender que vai ser sempre assim, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e o predicado, independente do verbo auxiliar ser present perfect, um modal verb, de present continuous, past continuous, enfim, se eu entender essa estrutura aqui, eu sei montar uma frase. E aí eu tenho que entender que o verbo auxiliar é quem manda na conjugação da frase quando ele aparecer. E o verbo principal só está ali, né? Se ele estiver no passado, quem vai apresentar o passado vai ser o did. Mas se ele estiver no present perfect, vou ter o verbo to have ali como verbo auxiliar, mas o verbo principal vai ter que estar no particípio, indicando essa junção de dois verbos, em que um é auxiliar, o outro é particípio, eu formo o present perfect. Se eu começar a entender essas estruturas, eu começo a montar minhas frases. Se eu entender que para eu fazer uma interrogativa, eu sempre vou ter que inverter o meu verbo auxiliar com o sujeito, o verbo auxiliar com o sujeito, eu monto a frase. Veja, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, predicado. A gramática está implícita aqui.
Se eu entender essa estrutura, eu entendo qualquer frase. Então, macetinho simples. Se eu entender que SVOMPT, eu sei montar uma frase. Sujeito, quem executa ou realização, e a gente já viu os tipos de sujeito que eu posso ter. O verbo, a ação que foi praticada pelo sujeito, e aí você tem que conhecer os tempos verbais. Object é o complemento do verbo, e a gente já viu isso. Pode ser um objeto direto ou um indireto. A maneira, o modo como essa ação foi feita, o lugar onde a ação foi feita e o tempo em que a ação aconteceu. Se eu fizer isso aqui, eu monto uma sentença. Isso aqui é uma sentença base, para você já ir sabendo como montar uma sentença, como estruturar uma sentença. O que você tem que evitar? Erros bobos que todo mundo comete. Primeiro de pessoa, person. First person, second person, third person. Não é porque não se conjuga verbo em inglês que eu não vou ter conjugação. Esqueçam isso, eu conjugo o verbo em inglês. Só que de maneira mais simples, mas eu conjugo. Então eu tenho que saber se eu estou falando na primeira pessoa, que daí o verbo não vem com S. Mas se eu estiver na segunda pessoa, também não vem com S. Mas se eu estiver na terceira pessoa, vem com S. E isso serve para qualquer tempo verbal. Por quê? Porque o verbo auxiliar muitas vezes conjuga dependendo da pessoa. Veja no present perfect. Se for a terceira pessoa, não é have, é has. Verbos que têm plural substantivos que têm plural irregular. Tem que cuidar disso. Por quê? Porque se ele está no plural, eu vou conjugar o verbo como se ele estivesse na terceira pessoa. People. É people live, não é people lives. Por quê? Porque people é plural de person. Se eu quero falar uma pessoa, person lives. Agora, se eu falo muitas pessoas, people live. Children é plural de child. Se eu falar child, the child is playing. Agora, se eu falar the children are playing. Vejam que, querendo ou não, eu tenho que cuidar disso. Se eu não souber quem é o sujeito, eu não sei a conjugação do verbo. Indefinite pronouns. Indefinite pronouns podem ser sujeito. E por eles serem indefinite pronouns, a conjugação deles é sempre, sempre em terceira pessoa. Eu não vou dizer somebody have a television. Somebody has. Assim como está aqui no exemplo. Não é everyone have a television. Everyone has a television. É each person study individually? Não. Olha aqui, ó, indefinido. Each person, each, tá aqui, ó. Each person studies individually. Double subject, ou seja, eu dobrar o sujeito. Tem coisa que eu não posso fazer, por exemplo, eu já ponho o substantivo e coloco um pronome substantivo, um pronome pessoal. Posso? Pronome subjetivo. Então, my brother, he speaks English. Ou eu falo my brother ou eu falo he. E eu só posso usar o he se eu já tiver referenciado o meu irmão antes. Certo? Porque eu não posso deixar solto. He speaks English. Quem? Certo? Assim como eu não posso colocar determinantes juntos com pronomes possessivos. Eu não posso dizer a my car, the my car. Gente, acontece. Ou this my car. Não, my car. Certo? E omissão de sujeito. Não se omite sujeito nenhum. Se eu não tenho sujeito, se ele for um dummy, subject, eu tenho que colocar o it ou they. Não interessa, tem que ter, sujeito tem que existir. Então, I think it is going to rain, o I think não é sujeito da sentença. Falta o sujeito. Então, I think it is going to rain. Is anything I can help you? Não, is there anything I can help you? Então, tem esse balanço entre o inglês e o português que eu posso fazer essa comparação, né? Então, eu posso usar muita coisa do português no inglês e posso usar muita coisa do inglês no português, mas eu tenho que saber fazer essa diferenciação. A principal diferenciação entre o inglês e o português é que o português gosta muito de uma firula, né? Ele gosta muito de dar essas voltas, assim, fazer as frases mais rebuscadas, mas o inglês ele é objetivo, direto e reto. Precisa ser objetivo. Então, as frases do inglês não são muito longas, elas são mais curtas, mais objetivas. Eu sabendo compor essas sentenças, tá tudo tranquilo, tá? Então, o que é montar sentenças? É saber o sujeito da frase, né? O que ele está fazendo? Qual é a ação ou estado que concorda com o sujeito? Que é complementado por um objeto ou um predicativo.
E se for necessário, acrescenta-se um adjunto dando circunstância a essa ação. Se eu souber fazer isso, tá tudo tranquilo. Tranquilo? Gente, obrigada por terem vindo à minha aula. Quem quiser se matricular, o número tá aqui, né? Só ligar lá no quarto secretariado e se matricular. E vejo vocês na segunda aula. Espero que vocês venham, que tenham gostado, que tenham apreciado. Esse curso foi feito com muito carinho para vocês, para quem sabe e para quem não sabe inglês. Tá bom? Vejo vocês então na semana que vem.